De terceiro ano, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa hoje, corrigindo a interpretação de texto do texto que nós lemos e interpretamos lá da página 25 a 27, que foi a roupa nova do imperador. Vocês gostaram dessa história? Compreenderam a mensagem que ela quer nos passar? Então, antes de realizarmos a correção, vocês vão assistir uma das versões dessa história em vídeo, tá certo? Preste muita atenção, porque isso pode até colaborar com as suas respostas, tá ok? Desde já organize o seu material, você pode até pausar o vídeo, enquanto você pega o seu livro, posiciona na página 25, certo? Organize o seu estojo para nós realizarmos a correção desta interpretação, tá bom? Acompanhe logo mais aí o vídeo da história. Contos de Fadas com a Gigi apresenta A Roupa Nova do Imperador. Há não muito tempo atrás, existia um imperador que gostava de ter roupas novas para vestir. Ele gostava tanto que gastava muito dinheiro nessas roupas para que sempre tivesse uma roupa novinha em folha. Ele não ligava para cuidar dos seus soldados, nem se divertir no cinema, festas ou eventos. Ele queria mesmo sempre ter uma roupa novinha. O imperador costumava trocar de roupa umas 10 vezes por dia, que mesmo assim ainda tinha roupas novas para usar. Um dia, 2 vigaristas entraram na cidade. Ninguém percebeu a presença deles, pois muitas pessoas iam e vinham o tempo todo, todos os dias. Os vigaristas diziam para as pessoas que encontravam pelo caminho que eram capazes de fazer a roupa mais linda do mundo, mais linda do que todas as que o imperador havia visto. Diziam que as roupas que eles faziam eram tão lindas e especiais que só quem poderia enxergá-las eram pessoas inteligentes e que tinham um olhar refinado. As outras pessoas, normalmente ignorantes, não conseguiriam enxergar as roupas. O imperador ficou com muita vontade de ter essas roupas especiais e pagou um alto preço em dinheiro aos vigaristas para que eles as fizessem. Os impostores pediram que fossem entregues o melhor fio de ouro e tecidos em seda para que eles costurassem as roupas. Porém, toda essa fortuna em materiais foi para os bolsos deles. E os vigaristas fingiram que estavam trabalhando em um quarto fechado por toda a noite. Os impostores deveriam ter as roupas prontas bem cedo no dia seguinte, mas o imperador pensou assim: vou mandar o meu primeiro-ministro ir lá buscar as roupas. Quero que ele as veja antes mesmo de me entregarem. Será que o meu primeiro-ministro é um ignorante? Então, o primeiro-ministro cumpriu a ordem e foi buscar as roupas enquanto o imperador e muita gente da cidade aguardavam, curiosos para saber se ele era ignorante ou não. O primeiro-ministro, que era um homem honesto, foi até o escritório onde os impostores estavam. Ele não pôde acreditar quando viu que tudo estava vazio e não tinha nada de roupas ou panos. Eu não vejo nada aqui dentro da sala, pensou consigo mesmo. Porém, ele não disse isso a ninguém porque ficou com medo de que todos pensassem que ele era estúpido. Venha para mais perto e veja que lindas cores tem esse tecido, disseram os costureiros mentirosos. O primeiro-ministro ficou sem palavras. Ele era ignorante demais para ver as roupas? E ficou pensativo. Como assim eu não vejo nada? Claro que ele sabia que ele não podia ver nada porque não existia nada para ver. Então, gostou das roupas? Elas não são lindas, disseram os vigaristas. Ah, sim, claro, são. O ministro estava tão chocado de que ele poderia ser um ignorante que ele completou. E que tecido lindo, que belas cores! Obrigado! Realmente nós caprichamos para o imperador. Mentiram os impostores e depois pediram ainda mais tecidos de seda e fios de ouro, os quais também roubariam. Claro, claro, disse o ministro e saiu da sala murmurando: eu tenho que ir logo falar ao imperador como eu estou impressionado com a beleza das roupas.
Quando voltou ao palácio, o primeiro-ministro não teve outra escolha senão mentir, porque ele era considerado o homem mais inteligente de todo o reino, depois do imperador. Ele não podia admitir que não tinha visto nada. Então, disse que amou as roupas, mas elas ainda não estavam totalmente prontas. O imperador esperou por mais alguns dias. Depois enviou um outro homem honesto ir ao encontro dos vigaristas para ver como estavam os trabalhos. O homem foi e, quando entrou na sala de trabalho dos vigaristas, teve o mesmo choque que o primeiro-ministro teve. Tudo estava vazio. Não existia nada de costuras ou tecidos. Novamente, os dois impostores pediram a opinião do visitante e disseram: "Lindas roupas, não é mesmo? Olha que tecido maravilhoso, que cores! O que achou, hein?" O homem balançou a cabeça concordando que era mesmo tudo lindo. "Eu não acho que eu sou ignorante", pensou o homem. "Mas eu não vejo roupa nenhuma. Que estranho. Mesmo assim, eu não posso deixar ninguém saber que eu não vejo nada." E continuou a dizer que tudo era lindo e que as cores eram maravilhosas e disse ao imperador: "Eu não pude acreditar no que estava vendo." Toda a população da cidade passou a comentar sobre as roupas lindas e o imperador quis vê-las pela primeira vez, mesmo antes de prontas. Ele juntou um grupo de homens de confiança, entre eles o ministro e o homem que já tinham ido encontrar com os vigaristas, e foram todos lá ver as roupas. O imperador encontrou os impostores na sala de costuras fingindo que estavam trabalhando, porém, nada de tecidos ou linhas. E, ao mesmo tempo, os dois homens que o imperador tinha enviado para ver as roupas antes dele fizeram uma expressão de aprovação. "Então, os dois homens que eu mandei ver as roupas podem enxergar e eu não? Eu não consigo ver nada, isso é horrível! Eles conseguem, isso é pior ainda!" Pensou o imperador e em seguida fez um sinal de aprovação com a cabeça, pois teve medo de que pensassem que ele era ignorante. O imperador deu títulos de nobreza aos costureiros impostores, e todos os que estavam junto com o imperador fingiram admiração pelas suas roupas novas e pediram que ele as vestisse em um dia especial de procissão. No dia da procissão, os impostores anunciaram que as roupas finalmente estavam prontas. Assim que soube disso, Sua Majestade foi buscá-las. Os vigaristas estavam lá na frente do imperador, fingindo que estavam carregando roupas pesadas, e as apresentaram uma por uma. "Aqui estão as calças, e essa é a blusa e, finalmente, o casaco. Eles são tão confortáveis que Vossa Majestade nem sentirá as roupas do seu corpo. Esse é um dos motivos delas serem tão especiais." Todos concordaram, mesmo sabendo que não existia nada ali e por isso não podiam ver nada. "Caso Sua Majestade queira, nós podemos ajudá-lo a vestir as suas roupas", disseram os falsos costureiros. O imperador tirou as roupas que estava usando e os dois mentirosos fingiram que estavam colocando as roupas novas no imperador, enquanto se olhava no espelho. Quando terminaram, eles disseram que nunca tinham visto alguém tão bem vestido. "Magnífico! Que modelagem! Que tecido! Que cores!" Todos os nobres ao seu redor exclamavam fingindo encantamento. Quando o imperador estava com toda a roupa nova, ele deu a última olhada no espelho e teve certeza de que as roupas estavam mesmo fantásticas. E ele foi para a procissão. Todas as pessoas nas ruas comentavam como eram lindas as roupas do imperador. "Você viu como são lindas as roupas dele? Elas são perfeitas para ele." Só que, na verdade, ninguém estava vendo roupa alguma. Estavam todos com vergonha e medo de admitir que não podiam enxergar a roupa. "Mas ele não está vestindo roupa nenhuma", disse uma criança. Não, escute meu filho, ele é um menino inocente", disse o pai. Mas aí, outra pessoa que escutou a criança falar comentou baixinho com mais uma outra pessoa: "O imperador não está vestindo nada." E depois uma terceira pessoa passou as mesmas palavras para uma quarta pessoa. Logo todos da cidade falaram: "O imperador está sem roupas!" O imperador tremeu, porque ele achou que as pessoas podiam estar dizendo a verdade. "Mesmo assim, a procissão tem que continuar", pensou e seguiu andando orgulhosamente de cuecas, enquanto os nobres ainda fingiam que as roupas existiam.
Então, vocês gostaram desse vídeo que retratou a história que nós lemos, só que com algumas palavrinhas diferentes, né? Mas é a mesma história. Na interpretação de texto, vocês viram que nas questões que perguntam sobre o texto, necessitou que você voltasse no conto e relesse. Isso é muito importante, porque a primeira leitura é uma primeira visão. Você não se atenta muito aos detalhes, mas quando você relê esse texto, aí você já compreende bem melhor. Vocês releram, como a tia disse? Muito bem. Então, vamos passar agora para as questões. A primeira questão pergunta para nós qual o motivo dos maiores gastos do imperador e explique por quê. Nós vimos que logo no início da história, na situação inicial, o narrador nos fala de um imperador que gasta tudo o que ele tem apenas com roupas. A sua preocupação exclusiva é como se vestir bem. Ele passa o tempo inteiro lá na frente do seu espelho e não se incomoda com os problemas do seu reino, nem com os soldados, nem com o povo. Ele só se preocupa com suas vestes, com suas roupas, né? Então, isso é o quê? É certo ou é errado? Errado, porque o imperador, ele tem muitas responsabilidades. Ele precisa trabalhar cuidando do povo, né? Resolvendo os problemas. Mas ele não fazia isso. Ele só se preocupava com a sua maneira de se vestir. Estava sempre comprando roupas novas e não se importava com os problemas do seu reino, tá certo? Se vocês escreveram assim, então vocês acertaram, mesmo que tenha sido com outras palavras, tá bom? O imperador preocupava-se especialmente em se vestir. Ele tinha muitas roupas e não se preocupava com as tarefas que tinha que realizar. É uma proposta de resposta. Se você escreveu nessa linha de pensamento, a sua resposta da questão 1 está correta, ok? Você pode até pausar o vídeo enquanto você corrige, apaga ou então completa a sua resposta, tá bom? Na segunda questão, quais eram as qualidades do produto que a dupla de tecelões vigaristas prometia entregar ao imperador? Vimos que logo no meio da história, no desenvolver da história, aparecem dois tecelões. O que significa tecelões? São pessoas que trabalham fazendo roupas. Tecer é costurar, costurando roupas, certo? Eles apareceram lá no reino, lá na frente do imperador, falando para ele que eles fabricavam uma roupa especial, exclusiva. Eles fizeram uma propaganda desta roupa, que ela era mágica, só quem conseguia visualizar essa roupa eram os inteligentes, eram os competentes. Era uma roupa valiosíssima, muito linda, e o seu tecido era todo estampado. Fizeram uma propaganda, né, muito boa do produto que eles queriam vender para o imperador. O imperador, como gostava muito de roupas novas, ele logo se preocupou em mandar fazer esta roupa. Então, ele acreditou, né, na falsa propaganda daqueles tecelões vigaristas, né? Então, a sua resposta deve ser assim. Ó, os tecelões diziam que era um tecido, que era uma roupa maravilhosa e invisível aos tolos e incompetentes, tá certo? Quais as características dessa roupa? Lá puxando para a gramática, nós podemos ver que o tecido era maravilhoso e invisível. Se você, no lugar de tecido, você escreveu roupa, a roupa era linda, maravilhosa, mágica, você acertou também, tá certo? O importante é que você tenha feito a concordância do adjetivo com o substantivo. Se eu falo roupa no feminino, então eu preciso escrever linda,
maravilhosa, tá certo? Bonita. Então, apresente na questão 2 as características dessa roupa, desse tecido no qual os tecelões propagaram para o imperador, tá certo? Anunciaram para o imperador. Questãozinha número 3, nós vamos responder de que forma os vigaristas conseguiram enganar o imperador. Vocês estão lembrados? O que eles falaram para o imperador? Vocês escreveram o que aí na resposta de vocês? Lembrando que a tia quer receber a foto das respostas, porque se a sua resposta não estiver de acordo, se ela estiver incompleta, aí a tia vai dizer, olha, acrescente isso, que a sua resposta vai ficar melhor, vai ficar completa. Olha, não é dessa maneira, não é nessa linha de sentido, escreva dessa maneira, né? Então é importante que você me mande a foto da sua atividade, tá bom? Sempre mande a foto. Terminou a atividade, fotografa e manda pra tia, para mim receber aí o feedback e o retorno de vocês, tá bom? Questãozinha número 3, vamos acompanhar a resposta. Na questão 3, nós podemos responder que aqueles vigaristas enganaram o imperador quando eles disseram que fabricavam uma roupa mágica, que somente os inteligentes e competentes poderiam ver, poderiam visualizar aquela roupa. Então, como o rei não queria, mesmo que ele não visse nada, quando os tecelões mostraram aquela roupa no cabide, mesmo que ele não estivesse vendo roupa nenhuma, ele não queria admitir isso. Por quê? Porque assim ele também iria admitir que era tolo e incompetente. Então, foi fácil enganar o imperador, né? Eles fizeram uma propaganda enganosa e o imperador caiu direitinho, porque ele não queria assumir, né, que era tolo ou incompetente por não ver aquela roupa. Mas, de fato, aquela roupa não existia. Era tudo uma mentira, uma farsa dos tecelões vigaristas, não é? Então, como foi que vocês colocaram, crianças? Ó, uma proposta de resposta é esta daqui. Ao dizer que o tecido era mágico, o imperador tinha vergonha de ser descoberto como um homem tolo e incapaz. Por isso, ele não tinha coragem de dizer a verdade, certo? Então, se vocês escreveram nessa mesma linha de pensamento, a sua resposta está correta, tá bom? Essa é a questãozinha 3. Na questãozinha 4, a pergunta é assim: que outro final você daria para essa história? É uma resposta o quê, crianças? Pessoal. Por quê? Porque você irá criar um novo final para essa história ou uma continuação do que ela já tem, tá certo? Olha onde a historinha parou. Vamos ler. Volte lá no texto, acima das questões, a historinha parou assim, ó. O penúltimo parágrafo. O imperador sentiu o sangue gelar, pois percebeu que todo mundo tinha razão, mas pensou consigo: agora preciso continuar até o fim do desfile. E os valetes iam andando atrás, carregando uma cauda que simplesmente não existia. A história finaliza quando o imperador continua em seu desfile. Mesmo que aquela criança tenha dito: olha, ele está sem nada, ele está sem roupa, o imperador não quis admitir, como ele já estava no desfile, ele não quis passar essa vergonha, não é, crianças? Por quê? Porque como ele foi muito ganancioso, ele queria ficar inteligente com essa roupa. Ele foi ganancioso. Então, isso fez ele passar por uma situação ridícula, né? Por uma situação vergonhosa. Porque ele cobiçou, ele quis ser inteligente pelo fato de ter uma roupa, né? Ele, além dele ser consumista, de gastar demais com roupas sem necessidade, né? Ele também foi
soberbo, ou seja, ele cobiçou ter inteligência pelo simples fato de estar vestido com aquela roupa. Isso levou o imperador a passar por uma situação ridícula, né? Vergonhosa, embora ele não tenha admitido, mas todos viram, né? O que você vai fazer na questão 4? Você vai continuar essa história, tá bom? Você vai escrever mais um parágrafo, certo? Continuando essa história. Como é que ela termina? O imperador assumiu que errou, que acreditou naqueles tecelões. Ele assume e ele se arrepende de ser assim tão consumista e ele passa a se importar melhor com o seu reino. Então, você pode criar um final nessa linha de raciocínio, neste sentido, tá certo? Que o imperador se arrependeu de ser assim tão consumista, tão egoísta, de pensar só em si, passou a se preocupar melhor com as pessoas, com os seus soldados, passou a ajudar o povo, né? Passou a investir o dinheiro com algo que realmente importa, certo? Com o cuidado das pessoas, a saúde das pessoas, a alimentação. Então, você pode criar um final bem legal, tá certo? E você pode me enviar a sua resposta, porque eu vou ficar curiosa para saber qual foi aí o final que você criou, tá bom? Seja bem criativo. E na questão 5, nós vamos apenas discutir, não é para escrever nada. Nós vamos apenas conversar da mensagem que esse texto deixou para nós, tá certo? Que mensagem foi que ela deixou? O que você aprendeu com essa história? Bem, crianças, eu quero falar com vocês 3 pontinhos que essa história nos remete, nos ensina. Primeiro, a propaganda enganosa por parte daqueles tecelões. Porque nem sempre um anúncio, por mais chamativo que seja, é um anúncio verdadeiro. Nem sempre aquele produto apresenta todas as qualidades que ele anuncia. Ele pode ser que ele não seja tão durável, pode ser que você não esteja precisando de uma outra coisa, certo? Pode ser que aquele produto não seja realmente tão bom como a propaganda anuncia. Então, nós precisamos estar atentos quanto à propaganda enganosa. Como eu faço isso? Investigue a fonte, certo? Investigue o anunciante, se aquela marca que está divulgando o produto é uma marca conhecida, é uma marca que já tem uma participação, certo? Uma fama no mercado. Então, investigar, procurar conhecer, tá certo? Antes de acreditar em todo e qualquer anúncio que passa nas redes, nas mídias, tá bom? E consumismo em excesso. Nós sabemos que o imperador, ele era altamente consumista. Ele já tinha muitas roupas, mas nunca se cansava de ir comprar. O texto fala que ele tinha uma roupa para cada hora do dia. Ele só vivia no seu quarto de se vestir, trocando de roupa, olhando-se no espelho, né? Então, apresenta também no texto essa visão do consumismo exagerado. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque acaba se gastando muito com coisas desnecessárias, certo? E aquelas coisas desnecessárias, elas vão acumular, né? E muitas das vezes gerar lixo na natureza, muitas das vezes gerar desperdício, certo? Que é o terceiro pontinho que eu quero falar com vocês. O desperdício gerado pelo consumo exagerado, tá certo? Quando nós vemos uma propaganda, já mencionei isso nas aulas anteriores, é preciso você analisar. Eu estou realmente precisando daquele produto anunciado? Este produto eu posso comprar? Eu tenho dinheiro suficiente para comprar este produto? Eu tenho outras prioridades acima desse produto que está sendo anunciado? Então, você vai analisar, certo? Todos esses pontos, tá bom? Para que você não venha a comprar um produto que você já tem na sua casa, como se você já tem muitos carrinhos,
Então você não precisa comprar mais um só porque a propaganda apresentou como exclusivo, como durável, né? Então você tem que analisar, tá certo? Mesmo que não seja você que compre, seja seu papai, sua mamãe, mas também você precisa ter, consciência. Ah, eu já tenho um brinquedo, então não estou precisando de brinquedo, estou precisando de um alimento, da alimentação, que é algo essencial na nossa vida, não é? Então nós temos que ter esta visão, tá bom? Até mesmo para nós não gerarmos lixo, né, na natureza. Às vezes você compra muito brinquedos, aí ele quebra, você encosta, já está gerando lixo, não é? Até mesmo as roupas, nós não precisamos ter tantas roupas, nós precisamos ter o essencial, não é? Para que nós não venhamos a ser consumistas exagerados, não venhamos produzir lixo na natureza e até mesmo desperdício, tá certo? Então é bom analisar, é bom pensar sobre esta mensagem que o texto nos fala, tá bom? O imperador, ele teve um final feliz? Não, pelo seu consumo exagerado e também pelo seu por querer ter a sua cobiça de querer ser inteligente, ele acaba passando por uma situação ridícula, vergonhosa, né? Então nós precisamos também ter a humildade de reconhecer que há coisas muito mais importantes do que as materiais. As materiais são importantes? São, mas tem coisas na nossa vida que são muito mais importantes do que uma roupa nova, um calçado novo, né? Então é preciso nós termos consciência diante de tudo isso, principalmente das propagandas que estão aparecendo aí a todo momento na televisão, no rádio, nas redes sociais, não é? É preciso nós termos cidadãos conscientes, tá bom? Então essa é a mensagem que o texto deixa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, deste conto, tá certo? Que vocês tenham aprendido muito com ele e desejo a todos bons estudos, continuem aí se esforçando. Até a próxima aula.